Aqui é a Letícia sobretudo, e a gente vai falar agora sobre nazismo. Bem, o último vídeo foi sobre fascismo. Se você não assistiu, eu te aconselho a voltar lá e assistir. Porque o nazismo vai ter muita coisa a ver com o fascismo e a gente precisa ter essa base do fascismo primeiro para entender, e da crise de 29 também. Então vai lá e assiste, depois volta aqui. Bem, agora que você já voltou aqui, vamos começar. Bem, quando surgiu o nazismo, o que é o nazismo? O que o nazismo nos fala? A gente primeiro precisa entender a situação da Alemanha. Assim como a gente fez no fascismo entender a situação da Itália, a gente vai entender a situação da Alemanha para justificar eles terem aceito isso. Bem, a gente sabe que o imperador Guilherme II, né, que botou a Alemanha na guerra, fugiu. Ele não concordava em querer o armistício, apesar da população alemã não aguentar mais estar na guerra. E ele não concordava, ele não ia tirar, ele achava que era se submeter e tal, então ele não tira a Alemanha da guerra. E a população fica sem rei, porque ele foge, e aí eles vão em Weimar, que é uma cidade que não estava tão destruída por conta da guerra, que Berlim estava muito. E eles vão fazer uma constituição e vai se estabelecer lá uma república na Alemanha. E é uma república parlamentarista, e eles vão fazer uma constituição. E essa população alemã, eles estavam torcendo muito que os 14 pontos de Wilson fossem aprovados. Os 14 pontos de Wilson eu já falei lá no vídeo da Primeira Guerra, então volta lá e vê. E eles estavam esperando muito que aqueles 14 pontos de Wilson fossem aprovados, mas não foram. Então a Alemanha se ferrou um pouquinho, né? E bem, as potências só aceitaram a Liga das Nações, e isso foi bem ruim. Com o Tratado de Versalhes, a população alemã ficou, péssima, né? A situação alemã ficou muito ruim. Os perdedores foram humilhados, né? E isso só foi ruim ali para a Alemanha. A Alemanha perdeu o exército, perdeu dinheiro. A Alemanha já estava arrasada e perdeu tudo isso. Bem, a Alemanha ali estava com uma crise de desemprego, uma crise social toda ali, uma crise econômica, e ainda mais se recuperando. Quando eles estavam começando a se recuperar, veio a crise de 29 e pum, abalou eles, assim como aconteceu na Itália. E eles pararam de ajudar e tiveram que pagar a dívida, né? Os Estados Unidos, eles pararam de ajudar e os alemães precisavam pagar a dívida. A população vai se revoltar com isso, e com os republicanos ali, democratas, assim como acontece no fascismo, eles são revoltados. Não, que raiva! Eles ainda botaram no Tratado de Versalhes pra ferrar a gente, e aí agora os Estados Unidos também não querem mais ajudar? Ah, que absurdo! Não vai ficar assim. E a população tá muito revoltada. E a crise não melhorava. Então, eles precisavam mudar. Houve uma tentativa de um golpe socialista que não deu certo. Bem, e aí o nazismo, ele vai nascer em 1919. E Hitler não foi quem criou o nazismo. Hitler vai assumir depois. E é ele que vai dar o nome de nazismo, né? E a gente sabe que Hitler tem uma lista de fracassos na sua vida. Hitler lutou na Primeira Guerra Mundial e ele já tentou fazer outras coisas, ele deu bem errado, mas ele era ótimo em oratória e convencer multidões. E bem, ele convence a Alemanha. E o que a doutrina nazista fala pra gente? Bem, o nazismo, ele quer uma raça pura ariana. O que é isso? Eles querem... Arianos foi o povo que deu origem lá aos germânicos, aos alemães. E ele achava que na Alemanha só podia ter esse tipo de povo. Não podia ter imigrante, muito menos eslavo, muito menos judeu, muito menos cigano, muito menos negro. Bem, ele só queria os arianos puros, de pele clara e que não tivessem deficiências. Qualquer pessoa que não se enquadrasse nesse grupo, ele mataria. E por que esse preconceito todo? Você vai perguntar. Bem, vamos justificar o preconceito. Eles não gostavam eles eram antissemitas, né? Porque eles achavam um absurdo eles prosperando, né? Os judeus prosperando em terra dos outros, porque os judeus não tinham terra deles desde a diáspora judaica, né? E que aconteceu lá no Império Romano, e eles perderam a terra deles, enfim, não tinham mais terra, eles estavam vivendo em todo lugar, e eles tiveram que arrumar um jeito de sobreviver, mesmo que eles fossem expulsos de todo lugar a todo momento. Então, eles se tornaram ótimos nisso, e eles estavam prosperando, mesmo com a Alemanha em crise. E o nazismo achava isso um absurdo. Eu acho que eles não eram alemães. Como é que eles estavam prosperando? Isso é um absurdo.
Os ciganos, eles pensavam a mesma coisa. Essa aqui não é a terra deles, eles vão, exploram e saem. Não quero cigano na minha terra. Eles tinham um preconceito enorme com os eslavos. Não quero eslavo na minha terra. Negro também não. E aí eles eram homofóbicos, eles não queriam pessoas homossexuais. Bem, a gente sempre sabe que existem exceções, né? E se fosse de interesse de Hitler não matar algum deles, ele não mataria. Mas a pessoa teria que se esconder. Esconder quem ela realmente é para poder não ser pega, né? Bem, e aí com isso a gente tem meio que a doutrina nazista, ela prega isso. E ela tem muitas características do fascismo, mas ela é bem diferente também. Eles pegam o espaço vital, eles querem o espaço vital. Assim como o fascismo, o Hitler quer se expandir. Ele quer de volta os territórios que pertenciam à Alemanha. E ele vai lá atrás, ele vai atrás desses territórios. É isso que vai causar a Segunda Guerra. Ele vai atrás desse território e não basta para ele ir atrás do território, como ele precisa que esse território seja um espaço vital. O que é um espaço vital? É um espaço que tenha só a tribo ariana. Só os sem deficiência, perfeitos arianos, brancos, e é isso. Só pode isso na terra deles. E eles vão conquistar tudo, vão querer que tudo seja assim. E, bem, no nazismo não tinha nem o sindicalismo que os italianos pregavam, não tinha. E, bem, a gente tem vários autoritarismos nessa época do século XX, mas a gente pode considerar que o Hitler, apesar de, tipo, Stalin ser um sanguinário, matar todo mundo, ser horrível, Mussolini também, mas a gente pode considerar que Hitler ele é o mais conhecido como um autoritarista e a gente sabe das... Meu Deus. Ele matou todo mundo, né? Dos campos de concentração, tiveram outros autoritários que fizeram isso, mas ele ficou bem conhecido com as câmeras de concentração, uma coisa horrível, porque ele usou pra matar todo mundo. Bem, o nazismo ficou conhecido como o sistema mais brutal do século XX, e a exterminação faz parte da doutrina nazista, né? Bem, em 1929 teve a quebra de valores a quebra de valores da... Meu Deus. A quebra da Bolsa de Valores. E na eleição de 1932, os nazistas elegem muitos parlamentaristas nazistas. E em 1933, Hitler vai ser nomeado como chanceler, que... Hindenburg, né, que é o presidente até 1925, e depois vai ser o Hitler, né? E Hitler tem ele tem a idealização dele de tipo, vamos aumentar o nosso exército, a gente vai conquistar tudo. E essa idealização sai do papel e nem a Liga das Nações vai conseguir conter isso. Espero que vocês tenham gostado, depois a gente vai falar mais sobre como aconteceu a Segunda Guerra Mundial.